Muito boa noite a todos. Que a doce paz do Mestre Jesus possa nos envolver a todos aqui presentes, encarnados e desencarnados. A doutrina espírita, ela é portadora, é uma ciência, na verdade, com tão vasta gama de informações, de conhecimentos, que às vezes fica até difícil a gente escolher um tema livre para apresentar para vocês. Mas na noite de hoje, a gente optou por falar de uma obra de uma médium fabulosa, uma médium que viveu no Brasil no século passado, chamada Ivone do Amaral Pereira. A dona Ivone do Amaral Pereira, em uma de suas obras, chamada Ressurreição e Vida, uma psicografia ditada pelo espírito Leon Tolstói, que foi um grande romancista russo do século XIX, em uma de suas fabulosas histórias daquele livro, intitulada O Segredo da Felicidade, ela conta, aliás, o autor espiritual conta, através dela, que no ano de 1840, no território rural, que é exatamente um território russo, onde existe uma cordilheira que separa a Europa da Ásia, vivia um conde chamado Vladimir. E esse conde passava por um processo muito difícil. Ele dizia para todos os seus amigos, seus familiares, que aquele era o ano mais desastroso da sua existência. Ele já havia tentado suicídio por 2 vezes e vivia num estado depressivo incrível. O facultativo que o acompanhava não conseguia lograr êxito em melhorar o seu quadro clínico. E ele cada vez se afundava mais no poço de tristeza. Era sabido também que naquela época, ao norte daquela cidade, existia, a alguns quilômetros, um mosteiro, onde vivia alguns religiosos e também uma comunidade leiga, que vivia cuidando de todas as pessoas que eram alijadas do convívio social. Os aristocratas, aquelas criaturas que tinham cometido erros graves na sociedade, crimes, eram exilados e viviam naquela comunidade sob o cuidado daqueles padres que eram padres leigos, não ligados à Igreja Ortodoxa Russa. Na verdade, aquele mosteiro tinha sido fundado cerca de 100 anos antes por um príncipe chamado Viazensky. Esse príncipe tinha vivido como um santo. Ele, na idade de 20 anos, ele procurou se ordenar padre na igreja russa, sendo que ele, vendo tantas arbitrariedades sendo cometidas todos os dias, tantos exemplos ou maus exemplos cometidos pelos seus superiores, contrários a tudo aquilo que ele aprendia no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ele decidiu se licenciar e formar. Como ele era um homem de muitas posses, um homem muito rico, de herança, ele resolveu fundar no interior daquele estado uma comunidade leiga, onde as pessoas vivessem para se amarem uns aos outros, exatamente como Jesus tinha nos ensinado. Então ele levou a mensagem de amor de Jesus para aquela comunidade e aceitava quem quer que fosse para aquela comunidade, desde que a pessoa aceitasse o pressuposto de que deveria viver sob o Evangelho do nosso Senhor Jesus. E foi assim que aquele logradouro, que recebia ladrões, ciganos, prostitutas, degradados, foi se tornando famoso em toda a Rússia e até no exterior. Porque as pessoas, muitas vezes, iam enlouquecidas, obsediadas, depressivas, e logravam a recuperação completa naquele lugar cuja psicosfera, a ambiência, era de uma paz indefinível, era de uma beleza inefável. E foi assim que aquele príncipe tão bem cuidou daquele mosteiro e daquela aldeia que cercava aquele mosteiro, que mesmo 100 anos depois da sua estada, a ambiência continuava de tal forma, e os seus sucessores mantiveram a postura evangélica, que muitas pessoas que tinham enlouquecido na Rússia do século XIX, procuravam aquele mosteiro distante em busca da cura e do reequilíbrio dos seus distúrbios. E foi nessa perspectiva que o nosso conde Vladimir
recebe a visita de um amigo seu da universidade, que vendo o seu estado cada vez pior, lhe inquire sobre a possibilidade, e sugere, na verdade, a possibilidade dele passar um tempo naquele mosteiro. Ele relutou um pouco, porque ele era um homem, apesar de tudo, um homem muito jovem, tinha só 32 anos de idade, era riquíssimo, oficial da guarda real da Rússia, e ele não estava vendo lá muita vantagem de ir lá, se exilar no mosteiro a tantos quilômetros de distância da sua cidade. Mas, pela que sua situação foi cada vez piorando, e ele foi se tornando cada vez mais depressivo, pensamentos suicidas, e um belo dia ele acordou disposto a ir se retirar para o mosteiro. Tomou o cavalo, numa estrada tão estreita que só passava 2 animais, e vários quilômetros e vários dias de viagem, ele vai encontrar ao norte daquela cidade onde residia, o tão famoso mosteiro. Chegando lá, os padres leigos que lá habitavam, abriram as portas do mosteiro e o receberam de braços abertos, sem perguntar, na verdade, quais os motivos que o levavam a ter, naquele local distante, já que ele era tão jovem, cheio de vitalidade e com tantas posses, porque lá se exercia a caridade cristã e o Cristo não perguntava de onde vinha e nem para onde ia. Na verdade, a moral cristã de fraternidade, da mais linda fraternidade para com todas as criaturas, o amar ao próximo como a si mesmo, pede que a gente exercite a nossa caridade e a fraternidade sem olhar a quem. Olhando, na verdade, no fundo de toda criatura, a você mesmo. Todos nós somos filhos do mesmo Pai, irmãos, na verdade, no mais profundo sentido do termo. E eis que ele se encontra lá, o conde Vladimir, um homem riquíssimo, jovem, bonito, e ele se encontra naquele local de perspectiva extremamente diferente da qual ele estava habituado a vivenciar até então. E um cidadão, de cara, lhe mostra um quarto, uma habitação que era tão simples, mas igual a todas as outras que lá existiam. Passados alguns dias, ele resolve se abrir com o superior e diz qual foi o motivo da sua reviravolta, da reviravolta na sua vida. Ele dizia que era um homem mais ou menos feliz porque ele dizia que desde a infância carregava algum vazio. Ele dizia que era um jovem, uma criança rica, mimada, tinha tudo, mas sempre estava lhe faltando alguma coisa, que gritava de dentro do seu coração que a sua vida não era completamente feliz. Mas no ano de 1838, eis que ele conhece uma jovem aristocrata francesa que estava passeando pelo norte da Europa, na Rússia, e passando pela sua cidade, ele se enamorou dela, se apaixonou perdidamente e contraiu matrimônio com essa jovem, embora um pouco a contragosto dela. Ele feliz estava, porque estava do lado da mulher que ele queria, que ele ansiava por estar junto, mas ele sempre notava que tinha alguma coisa de vazio dentro dele, alguma coisa faltando dentro dele. E como ele era oficial da guarda real, eis que ele, um belo dia, vai, através de um trabalho do seu regimento, passa 15 dias fora de casa. E quando ele retorna, eis que a mulher tem ido embora para a França com outro. Abandona ele com outro jovem que, segundo a carta que ela deixara, era o grande amor da sua vida. E ele descobre pior, que já fazia mais de um ano, ou seja, quase a totalidade do tempo do matrimônio, que ela já estava vivendo de maneira ilegal e irregular com esse rapaz. Já existia isso desde aquela época, né? E olha que naquela época não tinha influência da Rede Globo, né? Porque todo mundo diz, a Rede Globo, tá vendo na Rede Globo, aí está imitando. Não, naquela época não tinha Rede Globo e existia também. Vai ver que a Rede Globo se inspirou, talvez, nesses episódios antigos, e aí... Mas o fato é que, quando ele chegou, que viu que a mulher tinha ido embora com outra, ele entrou num profundo estado de depressão. Ele se sentia traído, injuriado, humilhado, seu orgulho ferido, porque, além de tudo, a sua esposa foi embora com um cidadão que não tinha nada na vida. Era um pintor de retratos. E ele se sentiu humilhado com aquilo ali, porque ele era um homem muito rico, com títulos e tudo mais, e se sentiu humilhado por ser trocado por uma pessoa que não tinha a classificação social que ele possuía. E ele entrou nesse estado profundo de depressão que o levou, inclusive, à tentativa do suicídio.
E eis que ele relata tudo isso para o superior daquele mosteiro. O homem já maduro escuta todas aquelas referências que ele fazia à sua vida, à sua esposa, ao seu casamento e tudo mais, e pediu para que ele andasse pelo corredor daquele mosteiro e observasse através de um binóculo uma mansão, um palácio que existia nas proximidades do mosteiro. Ele olhou pelo binóculo e o superior perguntou: você reconhece esse palácio? Ele disse: sim, senhor. Eu sei que é o palácio onde viveu o príncipe Fianzensky, que foi, na verdade, o grande tutor desse mosteiro, que fez com que esse mosteiro tivesse hoje esse ar de santuário que ele possui. Mas eu sei também que lá dizem que aparecem, de vez em quando, assombrações, almas, espíritos, tanto do príncipe quanto de sua esposa, a Olga Nadia. E o superior disse: quando pessoas chegam aqui com problemáticas iguais à sua, a gente pede que a pessoa passe alguns dias no palácio, porque lá a ambiência, que é a ambiência onde viveu o conde, onde viveu o príncipe, onde viveu sua esposa, onde viveu pessoas que viveram uma vida santificada e voltada para Deus, lá acontece coisas que geralmente quando a gente manda a pessoa volta melhor, volta bem. Ele ficou pensativo, porque ele tinha um pouco de medo de assombração, e todo mundo dizia que naquele palácio existia assombração, mas foi. No primeiro dia ele sentia algumas coisas diferentes, algumas sensações, alguns ruídos, algumas músicas até, mas logo depois ele se retraía e passeava pelo jardim do palácio. Até que lá pelo terceiro ou quarto dia, ele estava na biblioteca do antigo príncipe e adormeceu. Quando ele adormeceu, ele se desprendeu. O seu espírito teve um desdobramento. E de repente ele aparece, o seu duplo, e ele vê a si mesmo adormecido numa poltrona. E ele, quando tenta fugir daquela situação, ele dá de cara com o príncipe Fianzensky. E o príncipe lhe estende a mão. E ele, ainda meio assustado, dá o braço e começam os dois a caminhar pelo palácio. E ele começa a falar das coisas transcendentais para o conde Vladimir, que estava tão perturbado. Começa a falar das coisas realmente espirituais. Em determinado momento, utilizando seus recursos magnéticos, aquele espírito já evoluído do príncipe, aplicando o recurso, faz com que ele entre num transe e no êxtase, e ele volte para uma encarnação sua, contemporânea do príncipe, ou seja, 100 anos antes. E ele tem a visão daquela mesma localidade 100 anos atrás. Vê o príncipe jovem cuidando das pessoas adoecidas que chegavam até ele, dando todo o amor, todo o cuidado, aquelas criaturas às vezes tão completamente enlouquecidas, desequilibradas, e que o príncipe, por ter estagiado no Tibete e assimilado daqueles grandes sábios uma cultura extraordinária no que diz respeito às ciências psíquicas, cuidava de todas aquelas criaturas adoecidas da mente, com tanto desvelo que as criaturas se reequilibravam. E ele começou a ver a projeção do seu eu na outra personalidade, o conde Alexei. Ele, Vladimir, tinha sido o conde Alexei 100 anos atrás, numa existência contemporânea ao príncipe que tinha formado todo aquele mosteiro, toda aquela aldeia, com uma vida, uma vivência voltada para Jesus. E ele vê que em determinado momento chega àquela aldeia uma jovem muito adoecida, de nome Olga. Essa jovem contava com a metade da idade do então príncipe. E ela entre a vida e a morte, já para morrer. E o príncipe cuidando dela com todo carinho, com todo desvelo. A jovem se recupera. E quando a jovem se recupera, ela de uma beleza esplendorosa atrai a atenção do príncipe. O príncipe se enamora e se casa. Mas a mulher é muito jovem, a metade da sua idade. E depois de passar alguns meses do matrimônio, ela começa a se inquietar, porque a vida ali era muito parada. Só fazia cuidar do doente e rezar. Aí rezava e cuidava do doente. E ela queria dançar, queria brincar, queria festejar. E o príncipe tentava exortá-la
para uma vida mansa e voltada para as coisas de Deus. Mas ela teimava em querer viver a vida da corte. Ela dizia: mas você é príncipe. Se nós voltarmos com o título que você tem, a gente vai ter uma vida fabulosa na corte. A gente vai ter uma vida fantástica. Nós vamos ser pessoas de posição social na corte imperial. Mas ele, como já tinha uma elevação espiritual e sabia das ilusões que as paixões mais avassaladoras nos leva, muitas vezes, à derrocada, exortava a jovem para que ela elevasse o seu espírito e tentasse viver uma vida para Deus. E tudo caminhava naquele impasse, mas a jovem não tinha muita escolha. Ela não podia sair sozinha, viajando e ir viver na corte. Embora ela possuísse de herança um palácio para viver em São Petersburgo. Mas eis que aparece o jovem conde Alexei, que era a outra personalidade do nosso personagem principal, o conde Vladimir, desdobrado. Ele se vê como conde Alexei, de 26 anos de idade apenas, chegando na aldeia para dar um aviso relacionado à herança daquela jovem. E se enamora dela, e se apaixona completamente pela mulher do príncipe. E ele faz lá uma enrolação, de forma que consegue levá-la da aldeia para a corte. E lá, a jovem começa a viver, ela na corte, e o príncipe vivendo no mosteiro. Mas o príncipe com esperança que a mulher voltasse, mas ela lá. E no início, ela se comportou muito bem, porque o que ela queria era ter uma vida de desfrute mesmo, de lazer. Ela não queria aquela vida que ela estava levando no mosteiro. Mas aí tem as armadilhas da vida mundana. Vida na corte, festa, dança, tudo. Aí você vai sendo envolvido por aquilo ali. E o conde Alexei estava sempre lá por perto para instigar e tal, até que um dia ele se revelou para ela e disse que ele era louco por ela. Que na verdade ele tinha feito aquilo tudinho porque ele queria era ficar com ela. Que ele não estava se aguentando mais. E ela deu 2 passinhos para trás, olhou para ele e disse: meu filho, você é muito feio, viu? Vá para lá. Imagina se eu vou ficar com você. Uma coisa dessas. E ele ficou com orgulho ferido, revoltado, e decidiu fazer uma armadilha para se vingar dela. Chegou para Tsarina, Catarina II, a Grande, e disse que ela tinha revelado um segredo de Estado. E a punição para quem revela um segredo de Estado é a morte. Mas como ela era mulher do príncipe, uma pessoa influente, a punição dela foi um pouquinho menor do que a morte. Ela foi degradada para a Sibéria, aquele local com frio, para viver com ladrões, prostitutas e ciganos. E lá ela foi obrigada a se prostituir para viver. Mas sendo que ela foi tida só como desaparecida. O príncipe no mosteiro não sabia de nada da história dela. Não sabia do paradeiro dela, não sabia para onde ela tinha ido. E o príncipe encomendou uma multidão de pessoas para ir buscar a sua esposa onde quer que fosse. E saiu muita gente, cada um procurando para um lado. Imagina a Rússia pequenininha do jeito que ela é, naquela época, cada um procurando para um lado. Depois de algum tempo, eis que um dos que foram procurar, chega dizendo que a sua esposa estava vivendo na Sibéria. E ela estava tão modificada que ele não a reconheceria. Ela estava emagrecida, completamente destruída, seu corpo estava completamente destruído. Quase não tinha mais dentes, aqueles cabelos lindos quase não existiam. Ela estava completamente emagrecida e, pior, enlouquecida. A pessoa que a encontrou disse que de vez em quando ela dava gritos e saía correndo enlouquecida na rua. E voltava depois e ficava emitindo sons como se fosse um animal grotesco. O príncipe, sabendo disso, armou toda a comitiva e foi buscar a sua esposa. Chegando lá, nessa localidade da Sibéria, pela descrição, ele não teve muita dificuldade de encontrar a esposa dele, não. Mas ele pediu para uma pessoa ir na frente, porque ele era um espírito tão evoluído, que ele disse: se eu chegar lá, ela vai ter vergonha de mim. Porque ela era linda, esplendorosa, ela vai me reconhecer e vai dizer: o que é que eu fiz da minha vida?
Porque conselho não faltou. O jovem vai na frente, atrai a figura da condessa Olga para aquele logradouro, e ela, quando dá de cara com ele, tem um choque emocional e entra num estado de mutismo. Mas ele, muito amoroso, lhe acerca, coloca junto ao seu peito, coloca na carruagem e vai de volta para o mosteiro. Quando chega no mosteiro, ele percebe que a sua esposa não vai mais voltar a ter a razão naquela encarnação, porque o choque emocional criado por tantas desventuras tinha criado um bloqueio tão intenso nela que ela não conseguiria mais ter uma vida do ponto de vista mental equilibrada. E aí a gente faz um parênteses, pequeno parênteses, para lembrar que existe uma obra psicografada por nosso querido Divaldo Pereira Franco, ditado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Essa obra se chama Loucura e Obsessão. E nessa obra, uma mãe desesperada procura a casa espírita porque o seu filho tinha enlouquecido completamente, segundo ela. Ela dizia que ela tinha procurado o facultativo que tinha dado o diagnóstico de esquizofrenia. E, embora o tratamento feito de maneira adequada, ele cada vez piorava mais, piorava mais, piorava mais. E ela então decide procurar a casa espírita. E o Dr. Bezerra de Menezes e a equipe espiritual que coordenava os trabalhos daquela casa começa a acompanhar a situação daquele jovem. A mãe desesperada, embora muito católica, ela se submetera a ir ter na casa espírita porque tinha a confiança que lá ela ia encontrar a cura ou, quiçá, o melhoramento do seu filho. Chega na consulta. Aparece na consulta espiritual uma jovem que tinha sido escrava há cerca de um século antes, da fazenda onde aquele seu filho, quando era outra personalidade, tinha sido o dono da fazenda, o senhor daquela fazenda. E ela disse que ele, além de ter relações de forma forçada com ela, agredia ela fisicamente e ameaçava constantemente e fê-la morrer no tronco porque ela não se rendia aos seus caprichos. E ela disse que desde então, quando se viu no plano espiritual, se acoplou à figura dele, fez uma ligação obsessiva com aquele jovem e não mais teria dado sossego a ele desde então. Então, quando ela percebia, e a culpa e o remorso, na nossa consciência, que é o nosso principal juiz, vai do ponto de vista magnético atrair o cobrador. Por isso que às vezes você se esconde de alguma forma, mas não tem jeito, porque há uma sinalização que é profunda e é na nossa consciência. A consciência de culpa atrai o cobrador. E eis que aquele jovem começa desde a infância e da adolescência a ter crises cruéis e pesadelos terríveis, de alguém lhe perseguindo e etc e tal. Porque a semeadura é alternativa, mas a colheita é obrigatória. O que plantardes ceifarás. E ele estava ali, colhendo o que um dia tinha plantado. Mas através das instruções na casa espírita, que Deus é justiça, mas também é misericórdia e é amor, aquela jovem foi trazida à razão, levada à compreensão que somente através do perdão, aquele que foi naquela encarnação o seu algoz, ela também conseguiria a liberdade para a sua alma. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a liberdade vai vir sempre com o perdão daquelas pessoas que são instrumentos na nossa vida de sofrimento. Mas se são instrumentos do nosso sofrimento é porque a gente precisava daquilo de alguma forma, ou através de resgate ou através de aprendizagem, porque nada na nossa encarnação, na nossa vida é por um acaso.
E depois de algum tempo, aquela jovem decide finalmente se apartar da convivência daquele a que tanto tempo tinha sido por ela obsediado. E aí a mãe fica super feliz, sabendo que o filho agora estava livre daquela injunção tão pesada. Mas Filomeno pergunta ao doutor Bezerra: e agora? E o jovem, ele vai ficar bom? Porque se a causa do seu adoecimento era essa obsessão tão atroz, agora que a jovem entendeu a proposta de pacificação, de libertação, a proposta do perdão, será que ele agora vai ficar bom? Doutor Bezerra disse: infelizmente não. Não agora, nessa encarnação. Porque, devido a todo o processo, a sua instrumentalidade foi danificada. Então ele vai viver um pouco melhor do que estava antes, é verdade. Muitos daqueles pesadelos, daquelas crises terríveis que ele possuía, não vai existir mais. Porém, ele ainda tem a consciência de culpa que não dará a ele a tranquilidade que ele precisa. Porque não basta somente o perdão. Porque às vezes a gente comete uma falta grave com alguém e aquela pessoa de tão grande perdoa a gente. Mas aquilo não é suficiente para dar a gente a paz e o equilíbrio que a gente necessita. Porque a paz e o equilíbrio só virão quando a gente restituir o desequilíbrio cósmico que a gente criou através do trabalho, através da doação de nós mesmos, enxergando no outro, no próximo, a figura excelsa de Deus. A gente tem muita dificuldade de amar a Deus, porque Deus é uma coisa muito abstrata e muito difícil de entendimento para a gente. No livro dos Espíritos, inclusive, primeira pergunta, quando Kardec pergunta ao Espírito de verdade: que é Deus? Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E nas perguntas subsequentes vai desenvolvendo o tema, mas chega um ponto que ele diz: vós não tendes ainda condições de entender mais profundamente o significado de Deus. Então, para nós que somos ainda pequeninos, a gente entende a Deus através do próximo, através do amor que devemos nutrir pelos nossos semelhantes. E é aí que a gente vai entender um pouco, ou sentir pelo menos um pouco da presença de Deus na nossa vida. Então, a jovem chega de novo ao mosteiro, mas entra em surtos e começa a gritar na sua casa, enlouquecida. Cenas que ela tinha vivenciado no seu exílio. Às vezes ela fica calada, na hora da ceia, na hora da refeição, e de repente, no átimo, ela se levanta e começa a gritar, e todo mundo se assusta, e é aquela coisa perturbadora. E o príncipe começa a nutrir dentro dele um desejo enorme de ajudar aquela sua esposa adoecida. E um certo dia, quando ela estava na sua biblioteca, eis que ele decide, através de uma sugestão mental, depois de uma oração muito fervorosa, que ele aplicasse um recurso que ele tinha aprendido quando viajara ao Oriente e passava alguns anos no Tibete, bebendo da influência oriental a respeito das coisas transcendentais. E ele induz, através de um magnetismo fabuloso, a sua esposa para que ela entrasse em transe. E ele começa a fazer, através de uma hipnotização, que ela entrasse nos refolhos do seu inconsciente, buscando as informações que tinham tanto lhe traumatizado. E ela, em transe, respondia a cada pergunta que ele fazia com uma velocidade extraordinária, porque livre estava da injunção da matéria. E cada vez que ele induzia ela a um pensamento, ele fazia com que ela se libertasse daqueles seus antigos traumas construídos através de uma vivência tão enegrecida. E depois desse dia, eis que a sua esposa ressurge com o equilíbrio mental necessário até o restante da sua existência. Ela desencarna
e ele ainda vive alguns anos completamente dedicado àquela comunidade, que era a comunidade que recebia as criaturas que a sociedade não queria mais conviver com elas. Então, aquela criatura que tinha traído o marido, ia para lá. Aquela criatura que tinha roubado e por algum motivo não podia ser preso, ia para lá. Aquele que não tinha mais onde morar, ia para lá. Então, era um logradouro, um receptor de pessoas abandonadas completamente à sorte pela sociedade. Mas ele cuidava dela com tanto amor que a psicosfera daquele ambiente se transformou completamente. As pessoas que travavam contato com aquela esfera modificavam o seu comportamento, tamanha influência daquele lugar. E a essa altura, o conde Vladimir, que estava desdobrado vendo tudo isso, entrou em choque emocional, porque ele viu que a separação daquele que era um homem santo tinha sido provocado por culpa sua. E ele agora entendia por que ele tinha sido abandonado pela própria mulher naquela encarnação. Ele compreendeu que não foi ao acaso que ele foi para um serviço do seu regimento e quando voltou a esposa não estava mais lá. Porque na nossa existência tudo tem um motivo. Os percalços, as dificuldades do nosso caminho têm sempre um motivo. Às vezes a gente mas eu sou uma criatura tão boazinha, não sei por que acontece isso comigo. Sempre existirá uma causa. No livro A Vida Escreve, Chico, aliás o Espírito Hilário, conta uma história bem interessante de um cidadão que era uma pessoa extremamente devotada ao bem, que trabalhava continuamente, ajudando a todos aqueles que compartilhavam com ele do ambiente de trabalho, em casa e tudo. E de repente ele perde o dedo numa máquina no trabalho. E todo mundo se questiona, mas como pode esse homem religioso, voltado para as coisas de Deus, ajuda todos os semelhantes, vai e tora um dedo? Como é que pode uma coisa dessa? Onde está a justiça divina? E depois de desdobramento ele vê que numa encarnação passada, ele tinha colocado uma pessoa que era servo seu e enfiado o braço e torou o braço do seu servo. E ele veio nessa encarnação com a proposta também de perder o braço para restituir as leis cósmicas, as leis universais, através da lei que a gente conhece tão bem, que é a lei de causa e efeito e ação e reação, restituir para o mundo aquilo que ele um dia arbitrariamente provocou. Mas eis que ele modifica tanto, se modifica tanto, que para ele só foi necessário perder um dedo. Porque Pedro já dizia, o amor cobre uma multidão de pecados. Às vezes, a gente se vê tão pequenininho, tão incapaz, a gente olha para a gente mesmo, se olha no espelho e diz, não posso fazer isso. Porque todos nós nos conhecemos. A gente às vezes pode enganar o mundo, formar uma capa, uma máscara, e a gente engana, mas a gente mesmo não dá para enganar. E nos momentos que a gente reflexiona e mergulha dentro de nós mesmos, a gente vê que a gente é tão pequenininho, e a gente, mas será que eu vou dar conta? Mas vai dar, porque o amor cobre uma multidão de pecados. E todas as vezes que caminhamos em direção ao desejo firme, no propósito firme de crescimento, a espiritualidade nos ajuda, porque todos nós estamos no mesmo barco, com dificuldades, com imperfeições, com dificuldades em vários âmbitos de família, do trabalho, enfim. Mas todos nós estamos aqui para aprender, e a melhor forma de aprender é servindo. Aprender servindo. Porque Jesus, quando esteve aqui, certa vez, ele disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Mas muitas vezes a gente se esquece disso, e quer viver com todos nos servindo, mas a gente não quer servir a absolutamente ninguém. A gente pede favores a todas as pessoas que passam pela nossa vida, mas na hora que alguém pede um favorzinho desse tamanho, todo mundo quer me explorar, como se a gente fosse santo. E isso não é verdade. É uma bênção, uma oportunidade que a gente tem de auxiliar, de ajudar, porque muitas vezes a espiritualidade coloca em nosso caminho pessoas que são verdadeiros instrumentos de nossa recuperação, e a gente bate a porta e fecha na cara da pessoa, porque falta a gente o entendimento que é através do trabalho que a gente vai ter o crescimento.
E eis então que o príncipe entende que tudo que ele tinha passado tinha uma razão de ser. E ele, ao lado daquele príncipe santo, ele baixa a cabeça. Em atitude de vergonha absoluta, descobrindo que ele tinha sido o causador de toda aquela discórdia, de todo aquele sofrimento daquela jovem, e dele também. E ele disse: perdoa, príncipe, porque eu não sabia que ferindo o meu semelhante, eu estava, na verdade, ferindo a mim mesmo. Porque quando a gente toma uma atitude impensada contra alguém, é, na verdade, contra nós mesmos que a gente está tomando. Porque nós estamos ali assinalando um atestado de responsabilidade em relação àquilo. Sempre assim. Na última semana, nós atendemos uma jovem no centro que contou-nos uma história singular e nos autorizou a repassar a história nas nossas palestras, desde que nós não divulgássemos, claro, a identidade. Ela conta que por volta dos seus 20 e poucos anos, ela fica grávida. Mas sua mãe não queria que ela ficasse grávida de forma nenhuma. Sua mãe era contra a gravidez. E num belo dia, ela deu uma bobeira. Sua mãe pegou um pedaço de pau e golpeou-a na sua cabeça. Ela desmaia na sala. É levada para a cama e amarrada. Isso tudo grávida. A mãe coloca Citotec na sua boca e na sua genitália. Quando ela se acorda, ela sente-se aquele mal-estar e aquelas contrações. E a mãe relatando tudo o que tinha feito. Daqui a mais algum tempo, eis que a criança vem ao mundo e chora. A mãe, revoltada, pega a criança ainda viva e enterra no quintal de casa. E eu perguntei: minha querida, sua mãe tem alguma doença mental? Ela: não, senhor. Ela usa alguma droga, usa álcool, alguma... Nada. Ela, meu pai queria muito ter filhos. Na primeira gestação, ela abortou. Na segunda, ela abortou de novo. E foi assim até a sexta gestação. Abortando. Na sétima, ela tentou, mas não conseguiu. E eu vim ao mundo. E ela tem alguns defeitos físicos decorrentes da tentativa de aborto. E teve mais uma gestação, que foi levada a termo, mas ela tomou tanta medicação que a criança nasceu completamente deficiente e é uma mulher hoje completamente com limitações de todo tipo. Então, eu perguntei-lhe: qual o sentimento que você nutre pela sua mãe? E ela, de uma forma espetacular, disse: eu tenho muita pena. Eu tenho muita pena dela. Porque, embora eu não tenha muita leitura, eu percebo através das coisas da vida que a gente sempre vai responder pelas coisas que a gente faz. Em algum momento a gente vai responder pelo que a gente faz. E imagine o grau de responsabilidade, quantas encarnações de tanto sofrimento vai ter essa pobre criatura para se restabelecer, se reequilibrar com as leis do Criador. Quando a gente observa alguém num sofrimento atroz, num padecimento cruel, a gente tinha certeza absoluta que por trás daquilo ali existem geralmente crimes hediondos, crimes fantásticos, porque Deus é perfeição, é justiça, e Ele não permitiria que os seus filhos viessem de maneira tão diferente se não houvesse alguma razão para isso. Mas isso não quer dizer que a gente tenha que ter, para essas criaturas que vêm nessas condições, nenhum tipo de sentimento de repúdio, não. A gente tem que ter muita compaixão, caridade e fraternidade, porque não nos cabe o julgamento. Porque quando você assinala erros tão cruéis, você mesmo já está se condenando. Não é necessário nós colocarmos pesos adicionais às costas dessas pessoas. No Evangelho está: a cada um segundo as suas obras. Cada um de nós vai responder por si próprio. Ninguém vai responder pelo outro. Ah, na verdade eu fui porque minha irmã
o meu pai ou o meu esposo, infelizmente, ou felizmente, porque é justo, cada um vai responder por si mesmo. No momento onde nós vislumbrarmos a nossa consciência em amplitude, como diria o apóstolo Paulo na epístola aos Coríntios, no capítulo 13, agora eu vejo em parte, mas então veremos face a face. Naquela inspiração profunda que ele teve. Quando nós um dia nos depararmos com a realidade mais profunda, nós vamos ter que dar conta de nós mesmos, das nossas atitudes, nossos pensamentos, das mesquinharias que muitas vezes já estamos nos envolver. Quanta vida tem para ser vivida, quanta coisa boa para ser, quanta energia boa para ser vivenciada, e a gente muitas vezes se arrasta e leva com isso, às vezes toda uma vida, uma existência, uma encarnação de lamentações, de angústia, de sofrimento, de padecimento, quando a gente tem a cada dia a oportunidade de refazer a nossa estrada. Aproveitemos sim, hoje, aproveitemos o agora, porque amanhã é uma dúvida para a gente. A única certeza é que a gente está aqui agora, mas no momento seguinte a gente já não sabe mais. E quando Jesus diz em Mateus capítulo 5, reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás no caminho, para que ele não te entregue ao juiz e o juiz te coloque na prisão. Porque de lá não sairás, até que pagueis o último ceitil. Daqui não sairemos até que paguemos o último ceitil. Essa é uma verdade absoluta para a gente. Quantas vezes forem necessárias a gente voltar para se reajustar perante a nossa consciência? Porque a opinião alheia, ela é indiferente para a gente. Pode o mundo todo lhe glorificar. Se a sua consciência for culpada, você vai dormir mal. E pode o mundo todo lhe condenar. Se você estiver em paz na sua consciência, sabendo que você está amando o quanto você pode, dentro das suas limitações, você dorme o sono dos justos. Então vamos tomar uma atitude mais positiva. A gente às vezes observa que muitas das problemáticas somos nós mesmos que criamos, através da energia que absorve a nossa mente e que atrai para a nossa companhia criaturas muitas vezes malfazejas, espíritos outros comprometidos com as estruturas das trevas e querem nos levar aos descaminhos, a uma atitude belicosa. Quantas e quantas vezes a gente vê no dia a dia, na vida prática, a pessoa vai no carro, aí leva um tranca, aí começa a abrir o vidro e diz um bocado de desaforo para o outro. Aí o outro que estava errado, poderia pedir desculpa, né? Dizia aquele velho legal, foi mal, mas também retruca. E às vezes desce os dois e às vezes se matam. E a gente vê isso nos noticiários. Quando um simples desculpa resolveria tudo. Nós temos um amigo que ele é bem engraçado, e ele disse que ia distraído lá em Recife e bate na traseira de um carro e para o trânsito. O cidadão desce, ele disse, olha, parecia que o cidadão era aquele touro da tourada espanhola. Ele desceu assim, soltando fumacinha pelo nariz. Quando ele foi chegando perto de mim, eu disse, olha meu amigo, eu estou completamente errado. Estou todo errado, eu pago tudo. Disse que o cidadão olhou assim, só ficou olhando lá o carro dele e tal, não disse mais nada. Então, quantas vezes a gente poderia evitar os conflitos que a gente tem, os dissabores que a gente tem, se a gente tivesse uma atitude mais amorosa, como Jesus nos ensinou? Se nós talvez imitássemos as atitudes que Jesus tinha, talvez a gente vivesse melhor. Mas porque, embora digamos que somos cristãos, a gente vive todo dia muito distante dessa realidade cristã. Quantos países se dizem cristãos e todos os dias declaram guerra aos seus semelhantes, ceifando vidas, muitas vezes pela ambição desmesurada de ter aquilo que o outro precisa para sobreviver, quando para você já é em excesso, é o supérfluo, e para o outro é uma necessidade. Vivemos aí a exploração de África, países da Ásia, paupérrimos, mas que as grandes nações teimam em explorá-las absurdamente, embora se digam cristãos. Vai para o culto no domingo, olha a figura de Jesus e age como se fosse o próprio Satanás. Temos que quebrar essa barreira e tirar Jesus das páginas do Evangelho para viver na nossa vida cotidiana.
Se não da maneira perfeita, porque não somos perfeitos ainda, pelo menos com o desejo de um dia atingirmos essa meta. Porque Jesus diz: vós sois deuses, que brilhe a vossa luz, vós sois o sal da terra. Então, se Jesus disse isso, ele sabia do conteúdo latente que essente que cada um de nós tem e da possibilidade que cada um de nós tem de, elevando o nosso pensamento para as estruturas celestiais, atraindo a companhia da espiritualidade superior, viver uma vida plena, absolutamente plena de amor. E pararmos um pouco todos os dias, nem que seja um minutinho, para agradecermos a Deus pelas coisas da nossa vida. Porque a gente geralmente para pedir. Ah, meu Deus, me deu um emprego melhor. Aquele chefe é tão chato, eu ganho tão pouco. Oh, meu Deus, me deu um carro melhorzinho. O meu vive na oficina. Às vezes me deixa na mão quando no domingo eu quero ir para a praia. Oh, meu Deus, me deu uma mulher que reclame menos. Ou mulher para reclamar que só. Ou então um marido que beba menos. Eita, desgraçado, só chega depois do Fantástico no domingo, já cheio de cachaça. Mas às vezes a gente não olha a quantidade de bênçãos também que tem na nossa vida. Quantas coisas boas que acontecem, pessoas maravilhosas que Deus coloca no nosso caminho como instrumentos, verdadeiros instrumentos da nossa redenção. E por que não vamos agradecer? Agradeçamos sim, todos os dias, pelas coisas boas, mas também pelos desafios, porque sem eles nós não cresceríamos, ficaríamos no mesmo lugar. O que nos move, espíritos ainda rebeldes, é a mensageira chamada dor. Você está ali paradinho, mas quando vem a dor, você se movimenta e você cresce com aquilo ali. Então agradeçamos também, inclusive aquelas criaturas que infelizmente, porque Jesus dizia, o mal há de acontecer, o escândalo há de acontecer, mas ai de quem escandalizar. Oremos também por as criaturas que nos fazem um motivo de escândalo, porque também são filhos de Deus. Agradecemos por cada instante, cada segundo, cada momento da nossa existência. Muito obrigado, Senhor, pelo ar que nos dás, pelo pão que nos deste, pela roupa que nos veste, pela alegria que possuímos, por tudo que nos nutrimos. Muito obrigado, Senhor, pelas aves que voam no céu de anil, pelas tuas dádivas mil. Muito obrigado, Senhor, pelos meus olhos. Olhos que veem o céu, a terra e o mar, olhos que se iluminam de amor ante o majestoso festival de cor da generosa natureza. E os que perderam a visão, eu rogo de todo o meu coração, porque eu sei que após a lida desta dolorosa vida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, pelos ouvidos que me foram dados por Deus, pelos ouvidos que escutam a sinfonia da vida, no trabalho, na dor, na lida, o sopro do vento no galho do olmeiro, lágrimas doridas no boniteiro e a voz longínqua do cancioneiro. E aqueles que perderam a faculdade de escutar, eu rogo por eles que eu sei que após a prova, na vida nova, eles também escutarão o canto maravilhoso dos pássaros. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que ama, pela voz que educa, pela voz que ilumina, pela voz que fala de amor. Muito obrigado, Senhor. Recordo-me sofrendo daqueles que perderam o dom de falar e o teu nome sequer podem pronunciar, dos que estão retidos na afasia, que não podem cantar nem de noite nem de dia. Eu rogo por eles porque eu sei que no teu reino de paz absoluta eles voltarão também a se expressar verbalmente. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, pelas mãos que são minhas alavancas de ação, do progresso, da redenção, pelas mãos que assinam a deuses, pelas mãos que fazem ternura, pelas mãos que socorrem na amargura, pelas mãos de cirurgias, pelas mãos de psicografias. Muito obrigado, Senhor, pelos meus pés que me levam a marchar, ereto firme a caminhar, pés da renúncia que seguem em frente, humildes e confiantes, sem reclamar. E os aleijados, os amputados, os feridos, os deformados, os que estão retidos nessa expiação por crimes praticados em outra encarnação, eu rogo por eles porque eu sei que na vida nova, após esta prova, eles também te encontrarão. Muito obrigado, Senhor, pelo meu lar, pelo lar que é meu, recanto de paz e escola de amor, seja uma mansão sublime ou um pequeno quartinho, palácio ou tapera, tugúrio, casa de miséria, um quartinho na favela, um bangalô, seja lá o que for, mas que tenha sobretudo a figura do amor, amor de pai, de mãe, de esposa, de marido, de irmão, de um amigo, até mesmo de um cão, alguém que lhe dê a mão, pois é muito triste viver na solidão. Mas se nem sequer um lá eu tiver, nem ter teu amigo para me abrigar, nem mais nada para me consolar, se eu mais nada possuir além das estradas e estrelas no céu, como leito de repouso e suave lençol,
mesmo assim eu direi: muito obrigado, Senhor, porque me deste a vida, alegre, jovial, incontida. Obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado porque eu creio em Ti e porque sempre me socorres com amor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, senhores.